Olá, hoje é segunda-feira, dia 11 de maio, o Panorama está começando. Veja o que preparamos para você na primeira edição da semana. No Giro de Notícias, nós vamos mostrar que Minas Gerais lança o Saúde Digital. Caratinga tem estado de calamidade pública decretado. Mais duas localidades foram contempladas com o programa Alô Minas. Veja também, uma pesquisa da Unicamp revela que o coronavírus é capaz de afetar os neurônios. Chefe de cartório eleitoral de Caratinga esclarece dúvidas sobre prazos para regularização. O Panorama pelo Mundo vai até Portugal para ver como anda a rotina das pessoas que moram em Évora. E ainda, confira os prazos para a vacinação de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa durante a pandemia. O Panorama está no ar. Em Minas Gerais foi lançada uma ferramenta exclusiva que utilizará a telemedicina no combate à Covid-19. Trata-se do Saúde Digital MG. Após baixar o app, o usuário deverá responder um questionário e, de acordo com o resultado, será direcionado para uma teleconsulta com dias e horário disponíveis de médicos, enfermeiros e psicólogos. Nós podemos sim, desde que, tendo critério, tendo cuidados, fazer uso desse tipo de teleconsulta, em que o interessado agenda através do aplicativo a sua consulta e é atendido do outro lado da linha por um profissional da saúde devidamente qualificado. E dependendo do pré-diagnóstico que é feito com essa consulta, ele pode ou não ser encaminhado para uma consulta presencial. O que nós queremos com isso é evitar que pessoas que têm risco tenham de se deslocar usando o transporte público até uma clínica ou até um hospital, onde o risco é maior ainda, e estarem se expondo a esse risco. Com isso, com toda certeza, nós estaremos melhorando o atendimento médico no Estado, tornando a consulta mais ágil e, muitas vezes, resolvendo um problema à distância que não precisaria ser resolvido presencialmente, que muitas vezes a questão da teleconsulta é suficiente para resolver o caso do cliente. O prefeito de Caratinga declarou estado de calamidade pública devido à pandemia e ao registro de 7 casos positivos na cidade até o fechamento desta edição. O decreto diz que órgãos da administração poderão receber bens e serviços sem encargos e sem exigir prévia convocação pública e comprovação da regularidade jurídica e fiscal. O documento não faz menção a mudanças no funcionamento do comércio. Na última sexta-feira, a Prefeitura de Caratinga anunciou que Cordeiro de Minas e o povoado de Suíço foram contemplados com o programa Alô Minas. Criado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e apoiado pela Secretaria de Estado de Fazenda, o programa busca ampliar o acesso à telefonia móvel no estado de Minas Gerais, promovendo a inclusão tecnológica e a integração regional. Há um tempo atrás, ficamos sabendo no edital do programa Alô Minas e entramos em contato com o setor de projetos e convênios da Prefeitura, em parceria com eles, e foi inscrita várias comunidades rurais. E agora saiu o resultado essa semana, mostrando que foram contemplados 2 comunidades rurais, o distrito de Cordeiro de Minas e o povoado do Suíço. E assim, vamos ficar correndo atrás de novas parcerias, tentando viabilizar outras parcerias para concretizar em outras comunidades. Esse programa ele visa a expansão do sinal de telefonia celular para os distritos e comunidades rurais. É muito importante para a zona rural de Caratinga e para o produtor rural ter acesso a esse tipo de comunicação. O município agora vai entrar na segunda etapa, né? A gente já está sondando nas comunidades rurais os locais apropriados, locais que tenham acesso ou que seja fácil fazer um acesso, onde serão instaladas essas antenas, né, de celular, e o município entra com essa contrapartida de ter um acesso bom e de arrumar a documentação junto ao produtor rural que vai disponibilizar o terreno para ser implantado
esse programa. A paróquia Nossa Senhora do Carmo em Caratinga, como já é de conhecimento da população, não está realizando a tradicional festa do mês de maio, com barraquinhas nas ruas. Apesar disso, uma iniciativa surgiu para fazer com que o acesso às comidas típicas do evento chegue até a residência das pessoas. Pastéis e feijão tropeiro estão à venda e nos dias 16 e 30 de maio serão entregues nas casas dos interessados. Confira. Os valores dos pastéis e do feijão tropeiro também vão aparecer aqui do lado, para que você tenha a oportunidade de escolher quantos pastéis e quantas marmitex você vai querer. Então, para aqueles que quiserem receber pastéis ou feijão tropeiro no dia 16, vocês têm até o dia 11 para ligar na secretaria e pedir a sua marmitex ou seus pastéis. Então, até o dia 11 você pode ligar e encomendar. Deixa o seu nome e seu endereço, que aí no dia 16 nós vamos entregar. Passando o dia 16, a próxima entrega a domicílio aí na sua casa será no dia 30. Mas para a nossa organização, você terá do dia 18 ao dia 25 para fazer o seu pedido. Então, de 18 a 25, para aqueles que desejam receber aí na sua casa pastéis ou feijão tropeiro, no dia 30, favor ligar entre esses dias. Essa é a forma que nós encontramos de tornar ainda mais presente e celebrativo o nosso mês de maio. Com muita frequência são feitas novas descobertas sobre o coronavírus. Um estudo da Unicamp aponta que o vírus é capaz de infectar os neurônios. O trabalho foi desenvolvido em células cultivadas em laboratório e poderá ajudar no diagnóstico da doença e na busca por novos tratamentos. A perda do olfato, que está entre os primeiros sintomas da Covid-19, levou os pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas a estudarem se o vírus consegue invadir os neurônios. E a resposta foi positiva. Diante disso, agora os cientistas querem saber como esse processo acontece. Nos estudos desenvolvidos, foram feitas culturas de neurônios, que são células muito importantes para o cérebro, para a comunicação entre as células cerebrais. E o que foi observado é que os neurônios têm uma porta que o vírus usa para entrar dentro da célula. Na verdade, essa porta chama ACE2, é uma proteína, e é como se o vírus tivesse a chave dessa porta. Então ele consegue entrar dentro dessa célula. Então a primeira coisa que a gente viu foi esses neurônios em cultura, que nós podemos usar para estudar fenômenos do cérebro. Eles têm essa porta? Tem. E o vírus tem a chave. O segundo fator foi analisar se, quando exposta ao vírus, a célula realmente se infectava. E, mais uma vez, a resposta foi sim. Ela é infectada. Nós percebemos que a carga viral aumenta dentro dessas células in vitro. A gente quer ver agora que no momento que o vírus entra na célula, o que ele faz dentro da célula? O que ele faz dentro do neurônio? Porque ele vai levar alterações biológicas dentro do neurônio que nós queremos observar. Então o que a gente vai fazer é usar uma técnica chamada espectrometria de massas para investigar quais proteínas passam a ser produzidas em maior ou menor quantidade com a presença do vírus. Quais produtos da célula passam a ser produzidos com maior ou menor quantidade com o vírus. E assim tentar inferir o que é que ele está fazendo lá dentro. Além da perda do olfato e paladar, outros sintomas neurológicos foram identificados em pacientes com a Covid-19, como a confusão mental, dificuldade na fala, convulsões, derrames e dores musculares. Os pesquisadores vão avaliar as possíveis sequelas em pacientes já curados da doença. Recentemente tem se reportado na literatura, algumas reportagens e eventualmente estudos científicos têm mostrado que os pacientes demonstram na clínica esses sintomas neurológicos. Esse é um dos primeiros sintomas que a Covid-19 induz, a perda do olfato, e esse foi o momento no qual nós observamos que a gente podia emprestar um pouco do que a gente entende de neurobiologia para colaborar com essa questão. O que a gente pensou se a pessoa perde o olfato porque talvez o vírus esteja chegando no nariz, que a gente sabe que é uma porta de entrada do vírus, e o olfato é controlado pelo sistema nervoso central, será que tem uma conversa aí? Será que o vírus consegue invadir o neurônio? Foi a partir daí que a gente fez essa pergunta e foi então investigar se o vírus entra ou não nos neurônios. Os colegas da clínica têm mostrado, têm reportado sintomas como confusão mental,
dificuldade de fala e eventualmente até convulsões em pacientes de Covid-19. Não são todos, mas alguns podem vir apresentar esse quadro. Ainda existem diversas limitações a serem superadas nesta pesquisa, já que este estudo foi feito somente em células cultivadas em laboratório. A dúvida que fica é: será que isso acontece também no cérebro humano? Então é isso que a gente vai continuar investigando para saber se a gente consegue conectar esses dois pontos. O nosso organismo ele tem uma espécie de filtro de passagem de coisas para o sistema nervoso central. Como o nosso cérebro ele é bastante sensível, o organismo não deixa qualquer coisa passar pelo sangue para chegar no cérebro. Isso chama barreira hematoencefálica, ou seja, uma barreira que separa o sangue do encéfalo, da parte nervosa da parte central do sistema nervoso. Tá? Então essa barreira normalmente ela filtra, ela não deixa coisas tóxicas ou organismos, micro-organismos passarem para que o cérebro continue sempre saudável, sem nenhuma presença de patógeno. A gente ainda não sabe, né, se o vírus passa pela barreira hematoencefálica. Eventualmente existem doenças nas quais micro-organismos ou vírus passam pela barreira hematoencefálica, e aí isso poderia ser um problema. A gente ainda não sabe se isso acontece, mas a gente tem pessoas, né, não é o tipo de estudo que a gente faz, mas tem sido investigado agora, né, se isso acontece. Apesar de estar com parte das atividades suspensas, a Justiça Eleitoral de Caratinga vinha realizando vários serviços online ou por telefone. Na última semana, terminaram alguns prazos para regularização. Confira. A primeira alteração foi para quem não conseguiu fazer a revisão biométrica dentro dos prazos estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Eleitores de alguns municípios não terão mais o cancelamento do título. Os eleitores que não compareceram à revisão biométrica nos municípios de Caratinga, Bom Jesus do Galho, Ubaporanga e Santa Bárbara do Leste, cujo prazo encerrou-se no dia 6 de março, que estes eleitores não terão seus títulos cancelados, que eles votarão normalmente nas eleições desse ano, sem a utilização da biometria. O comando de cancelamento dos títulos ocorrerá apenas em novembro, após a realização das eleições, devendo estes eleitores, já a partir de novembro, procurar a Justiça Eleitoral para cadastrar a biometria e, com isso, regularizar o seu título. No dia 6 de maio, quarta-feira passada, foi o último dia para que os brasileiros solicitassem a emissão do título de eleitor ou alterações cadastrais e regularizassem a sua situação junto à Justiça Eleitoral, de modo a estarem aptos a votar nas eleições municipais de 2020. O título NET estava disponível até às 23h59 de quarta-feira, onde era possível a realização desses serviços pela internet, tendo em vista a impossibilidade do atendimento presencial nos cartórios eleitorais em razão da pandemia do novo coronavírus. O eleitor deverá baixar o e-título e terá em mãos o seu título eleitoral para votar nas eleições deste ano. Este eleitor não fará o cadastramento biométrico neste momento e será convocado após as eleições a comparecer ao cartório eleitoral e aí sim, nesse momento, colher a biometria. Já o pagamento de multa para regularização da situação cadastral na Justiça Eleitoral também pode ser feito pelo portal do TSE, acessando a página Quitação de Multas para a emissão do respectivo boleto. O pagamento da guia deve ser feito no Banco do Brasil, agências ou aplicativo. Devem pagar multa os eleitores que não justificaram a ausência em uma eleição, sendo cada turno um pleito específico, ausentaram-se dos trabalhos eleitorais e realizaram o alistamento eleitoral fora do prazo legal previsto no artigo 8 do Código Eleitoral. Caso não tenha condições financeiras para pagar a multa, o eleitor pode anexar o pedido de isenção ao requerimento de regularização eleitoral feito pelo título NET no campo Outros. O Panorama pelo Mundo de hoje vai até Évora, em Portugal, para saber como anda a rotina por lá. Olá!
Meu nome é Alessandra Gardoni Guimarães, sou caratinguense, moro em Évora, Portugal, há 3 anos. A cidade onde eu moro é o Patrimônio Histórico da Unesco. Aqui estamos passando por essa pandemia e fazendo a nossa quarentena da seguinte forma: mantendo-nos em casa, estamos tendo um auxílio governamental para nós que somos, igual ao meu caso, empresária em nome individual, para ficarmos a nossa quarentena em casa. Com a nossa quebra de movimento profissional, temos um auxílio governamental. Para aqueles que são trabalhadores já com ordenado fixo, eles continuam recebendo para se manter em casa e fazer a quarentena. Aqui só funciona bens de alimentação, saúde e postos de combustíveis. Para se transitar na rua é somente com máscaras, luvas, e só pode sair para poder ir ao supermercado, às farmácias e os postos de combustíveis. E para se fazer o exercício físico e tudo. Retornamos ao trabalho aos poucos, tudo com medida de segurança e proteção, segundo a Direção Geral de Saúde, com desinfetante hospitalar para superfícies, um cliente por marcação e horário, após isso, de desinfecção geral do local de trabalho. Enfim, vocês estão passando agora pelo que nós já passamos aqui, que foi uma fase muito difícil, mas acreditem, vai passar. E vamos vencer. Um beijo grande e fiquem bem. Fiquem em casa. Vamos agora conferir a previsão do tempo para Caratinga e região. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão para esta terça-feira é de sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é de 13 graus e a máxima de 26 graus. Já a quarta-feira, a previsão se mantém, de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Já na quinta-feira, a previsão também é de sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 15 graus e a máxima de 28 graus. Teve início no dia 1º de maio a vacinação de bovinos e bubalinos de todas as idades contra a febre aftosa em Minas Gerais. A campanha se estende até 30 de junho. Por conta das medidas de isolamento social, o Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, receberá as declarações até 10 de julho. E quem vai esclarecer as dúvidas sobre este assunto é a médica veterinária Isadora Azevedo Leitão. O MAPA vai manter o calendário 2020 de imunização contra a febre aftosa. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação está confirmada entre os dias 1 e 31 de maio. A febre aftosa é uma doença altamente transmissível e que pode causar grandes perdas econômicas aos pecuaristas. Trata-se de uma doença infecciosa aguda que causa febre, seguido pelo aparecimento de vesículas, que são aftas, principalmente na boca e nos pés de animais de casco fendido, como bovinos, caprinos, ovinos, suínos e todos os ruminantes selvagens, podendo levar principalmente à morte de bezerros, queda na produção de leite, de carne e redução da fertilidade do rebanho. Rural pode contribuir na prevenção da febre aftosa vacinando todos os animais de sua propriedade e mantendo o protocolo de vacinação sempre atualizado, pois uma vez que essa doença seja diagnosticada em sua propriedade, ela será colocada em quarentena e todos os animais de sua propriedade serão abatidos, gerando grandes prejuízos ao pecuarista. Devem ser vacinados somente bovinos e búfalos, sempre com 5 ml da vacina, independente da idade do animal, conforme o calendário de vacinação do Ministério. E o local de escolha para a vacinação é a tábua do pescoço.
conservação da vacina é o ponto crítico neste processo, pois é fundamental se certificar que a vacina esteja refrigerada a uma temperatura de 2 a 8 graus, desde a compra até o momento da aplicação dos animais. Para evitar a disseminação do novo coronavírus, o Ministério mudou os procedimentos de comprovação de vacinação contra a febre aftosa, para preservar a saúde dos produtores rurais e dos funcionários que trabalham no Serviço Veterinário Oficial. É muito importante estar atento ao calendário vacinal para que seus animais estejam com a saúde em dia. Estamos encerrando a primeira edição do Panorama desta semana. Você pode seguir se atualizando com as notícias nas nossas redes sociais. Não deixe de curtir e compartilhar nossos conteúdos. Sua opinião é muito importante para a gente. Então fique à vontade para nos enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. É o 33 9836 2813. Obrigado pela audiência e companhia. Uma ótima semana a todos e até amanhã.